Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos na primeira parte deste catecismo, que é a nossa profissão de fé. Estamos na primeira sessão, que tem como título Eu Creio, Nós Cremos. Nós estamos no terceiro capítulo deste documento, que tem como título A Resposta do Homem a Deus. E nós estamos no artigo 2º deste documento, deste capítulo 3º, né? Estamos no artigo 2º, que diz Nós cremos. Vimos aí no nosso último programa a fé da igreja. A fé também é algo pessoal, mas está dentro de cremos juntos, né? Eu creio, você crê, vendo a minha fé, eu creio vendo a sua fé, então eu aumento a minha fé. Vimos aí que cremos juntos, um precisa do outro. E hoje, nós vamos, a partir de hoje, né? Nós vamos estudar o credo. Nós temos aí o símbolo dos apóstolos, né? Que é o credo que nós rezamos mais comumente nas Santas Missas. Rezamos também o iniciar um terço, um rosário. E nós temos o credo niceno-constantinopolitano. É o credo maior, é o credo mais com mais revelações dogmáticas para nós. Então, aqui com vocês, nós vamos estudar o credo niceno-constantinopolitano. Então, eu vou ler agora o credo, você conhece com certeza. E em seguida nós vamos começar a estudar, então, linha por linha, parte por parte, não é? Toda essa estrutura, essa estrutura de fé, da fé dos apóstolos, a fé da igreja, os dogmas, toda essa estrutura que a patrística trouxe para nós. Então vamos lá, o credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus, à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Bem, então a partir disto, nós vamos começar a estudar aí, creio em um só Deus, não é? Bem, para tanto, então, nós vamos agora mudar a sessão. Estamos na profissão de fé, mas sairemos da primeira sessão, que é Eu Creio, Nós Cremos, e nós vamos agora para a segunda sessão, a profissão da fé cristã, os símbolos da fé. Quem diz creio, diz dou minha adesão àquilo que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé. Ela tem que ser normativa para todos e que una na mesma confissão de fé.
Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu a sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas já muito cedo, a Igreja quis também recolher o essencial da sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos do batismo. Bem, aqui nós temos uma frase de São Cirilo de Jerusalém, que diz assim: este símbolo da fé não foi elaborado segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira. Recolheu-se o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o reconhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Então, São Cirilo de Jerusalém, não é? Bem, o que quer dizer essas primeiras palavras aqui para nós, da nossa profissão da fé? Os símbolos da fé. Bem, querido irmão, querida irmã, isso que acabamos de ler aqui, o Credo Niceno-Constantinopolitano, é o nome comprido de falar, né? Ele então simboliza a nossa fé. Por isso que é chamado de símbolo da fé. Por quê? Porque ele resume toda a nossa fé, desde o Gênesis até o Apocalipse. São poucas palavras, né? O credo, nós rezamos aí em alguns minutinhos, aí um minuto e pouco. Então, quer dizer, é um resumo muito breve mesmo da nossa fé. Mas, o que nós vamos fazer com este credo, né? Nós vamos destrinchá-lo, né? Nós vamos estudá-lo, entender o porquê que cada palavra está escrito assim, dessa forma. Então você vai reparar comigo, querido irmão, querida irmã, que por que este credo ele sintetiza toda a fé católica cristã. Tudo que devemos crer e tudo que devemos apreciar na nossa fé está aí resumido para nós. Claro que este credo, como estava dizendo, ele é o resumo dos resumos, para sintetizar bem o que nós cremos, deixar bem claro o que nós cremos. Mas estão todas as palavras aí. O importante é isso, né? Que todas as palavras para nós estudarmos estão aí. E assim nós vamos nos direcionar em estudar aí cada palavra. Bem, esse credo é dito por todos que acolhem a fé católica cristã. Então ele é rezado quando do batismo, né, dos catecúmenos. Então ele é rezado por todos. Bem, quando os pais também, os padrinhos, vão aí participar, levar a criança, né, ao batismo. Então eles, os pais e os padrinhos, sim, eles reconhecem essa fé, reconhecem esse credo, eles reconhecem em nome da criança, né, pela criança. Depois, futuramente, essa criança poderá, então, com sua consciência perfeita, ela poderá, então, confirmar isso que ela recebeu do pai e da mãe, aí no crisma. Bem, então essas palavras aqui do credo, então, são sínteses doutrinais, quer dizer, são resumos doutrinais. Bem, estas sínteses da fé chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se credo em razão da primeira palavra com que normalmente começam, creio. Denominam-se também símbolos da fé. A palavra grega symbolon significava a metade de um objeto quebrado. Por exemplo, um sinete. Um sinete que era apresentado como um sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. Os símbolos da fé pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Symbolon
passa em seguida a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato dele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. Bem, o símbolo que ele estava dizendo é representado como um sinal aí de um sinete quebrado. Então, o sinete seria um objeto quebrado que seria entregue por alguém, ou mesmo uma carta selada, né? Você sabe que uma carta selada, ela é selada com cera. Então, e é entregue ao portador, então, tem que ser, não pode estar quebrada. Mas sendo uma carta ou sendo um sinete, que é um objeto também de confiança e confiabilidade, então aí se estivesse quebrado, juntariam-se as partes para verificar a autenticidade do objeto. Então é por isso que tomaram, né, este nome por símbolo, porque vai juntando, né? Vai juntando as partes da nossa fé. O que nós devemos crer pela criação, pelo Filho que se encarnou, pelo Espírito Santo, o que nós cremos aí como final depois da nossa vida eterna, cremos na ressurreição da carne, cremos na vida eterna. Então, são aí junções, né? Vamos juntando o que Cristo veio trazer para nós, o que Ele falou, o que Ele explicou, o que Ele pregou. É como se estivesse montando um quebra-cabeça, vamos dizer assim. Então vai se juntando tudo e vê-se depois de tudo juntado, ver o quadro tão maravilhoso, tão perfeito, que é aí esse quadro trazido por nosso Senhor Jesus Cristo, claro, e já falado pelo Pai no Antigo Testamento, não é? A primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal. Uma vez que o batismo é dado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como está em Mateus 28, 19, as verdades de fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas segundo o seu referir às três pessoas da Santíssima Trindade. Então o símbolo niceno-constantinopolitano aí, que é o nosso credo, então ele vai fazer referência às três pessoas da Santíssima Trindade. Isso é em primeiro plano, não tem como não ser assim. Então eu creio no Pai, eu creio no Filho e depois creio no Espírito Santo. Creio no Pai por algumas razões, creio no Filho por outras razões e creio no Espírito Santo por outras razões. E finalmente, aonde nós seremos levados para nós sermos unidos à Santíssima Trindade permanentemente. Então isso é, em síntese, o que professa o nosso credo. O símbolo está, pois, dividido em três partes. Primeiro, fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Em seguida, fala-se da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. Finalmente, da terceira pessoa divina, fonte e princípio da nossa santificação. Estes são os 3 capítulos do nosso selo batismal. Estas 3 partes são distintas, embora interligadas. Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, os padres, quando nós dissermos aqui os padres, você vai se lembrar que são os padres que formularam a nossa fé. Então, é a patrística, aquilo que eu já tenho falado já algumas vezes aqui, que foram necessários aí 7 séculos de estudos, de revelações aí trazidas pelo Espírito Santo a esses homens de Deus, esses teólogos e santos da igreja, que foram ajudando a colocar a nossa fé em fórmulas. Então é um período de 7 séculos, sim. Temos aqui já no credo niceno-constantinopolitano já 4 séculos, né? Só nesse último credo, né? E então, e muito mais do que foram nos ajudando aí esses padres, nós chamamos de padres da igreja, que é o período da patrística, né? Então, o que diz assim? Estas três partes são distintas, embora interligadas, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, que é isso que estou falando, chamamos-las de artigos, pois da mesma forma que nos nossos membros existem certas articulações que os distinguem e os separam, assim também nesta profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades que devemos crer especificamente e de uma forma distinta. Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. Então, 12 artigos, como símbolo aí, em homenagem, seria aos 12 apóstolos, ok? E também no Antigo Testamento, simbolizando as 12 tribos de Israel. As profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo dos séculos e em resposta às necessidades das diversas épocas. Então, os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas. Então, existe o símbolo quicunque, que foi dito por Santo Atanásio. Tem as profissões de fé de certos concílios de Toledo, Latrão, Leão e Trento, ou de certos papas, como a Fides Damasi ou o Credo do Povo de Deus, de Paulo VI. Então, existem aí, sim, vários tipos diferentes de credo? Existem, mas todos têm o mesmo objetivo, ensinar a mesma fé. Ensinar o mesmo batismo, ensinar o mesmo Deus. Não se pode, um credo não se pode desdizer o outro. Não pode remediar o outro, interpelar o outro. Não, de forma alguma. Quando muito, eles podem se completarem, não é? Mas jamais um ir contra o outro. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da igreja já pôde ser considerado como ultrapassado ou inútil. Eles nos ajudam a tocar e aprofundar hoje a fé de sempre, através dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Então, aí está, quando alguém faz um credo, e depois de alguns séculos é feito um novo credo, por um outro papa, por um outro concílio. Então, quer dizer, aquele outro credo anterior ficou ultrapassado? De forma nenhuma. Ele tem o seu valor único, valor essencial à formação da nossa fé. Nunca lhe perderá o seu valor. Por quê? Porque ele está falando da mesma fé. Pode estar explicando de algumas maneiras diferentes de serem explicados, mas o conjunto da fé é o mesmo. Não pode ser alterado. Bem, entre todos os símbolos da fé, 2 ocupam um lugar particularíssimo na vida da igreja. O símbolo dos apóstolos, assim chamado, por ser com razão considerado como o resumo fiel da fé dos apóstolos. É o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem-lhe do seguinte fato. Ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela onde Pedro, o primeiro dos apóstolos, teve a sua fé e para onde ele trouxe a comum expressão de fé. Agora, o símbolo denominado niceno-constantinopolitano, que é aquele maior, tem a sua grande autoridade do fato de ter resultado dos 2 primeiros concílios ecumênicos, dos 2 primeiros, que é o de 325 e de 381. Então, o de Niceia, que foi 325, e 381 depois em Constantinopla. Ainda hoje, ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. A nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Contudo, a exposição será completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado. Como no dia do nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada à regra de doutrina,
acolhamos o símbolo da nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É também entrar em comunhão com a Igreja inteira, que nos transmite a fé e no seio da qual cremos. Aí vai aqui também falar uma frase de Santo Ambrósio, um dos primeiros santos da Igreja, não é? Este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro da nossa alma. Bem, então, querido irmão, querida irmã, como estamos vendo aqui, esse credo que nós vamos estudar, diz aqui que nós iremos começar pelo credo. Iremos estudar o símbolo dos apóstolos, que é aquele credo menor, mas nesse nosso estudo também será feito referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, porque ele explica, às vezes ele tem uma explicação melhor sobre aquele dogma, sobre aquela questão da nossa fé. Então, na verdade, nós estaremos com os dois credos juntos aí, estarão nos ajudando a pensar, a refletir sobre o que nós temos que aprender. Bem, esse nosso credo, vamos deixar bem claro já desde o início, de que ele, quando ele é rezado, toda a igreja reza junto com a gente. Então isso é muito importante. Então toda a igreja, eu quero dizer, as igrejas ocidentais, que somos nós, e as igrejas orientais, as igrejas russas, ortodoxas, enfim, toda aquela gama de igrejas maravilhosas lá do Oriente. Nós rezamos juntos o mesmo símbolo, a mesma fé, nós professamos a mesma fé. Então, quando rezamos o credo, nós não estamos rezando sozinho. Existem aí bilhões de pessoas rezando conosco a mesma fé. Claro, em cultura diferente, língua diferente, costumes diferentes, igrejas com liturgias diferentes. Aliás, deixa eu dizer que são liturgias maravilhosas, principalmente as liturgias do Oriente. Não que a nossa liturgia não seja bonita, ela é. A nossa liturgia é maravilhosa, é linda. A liturgia da nossa Santa Igreja Católica, do nosso culto espiritual, que é a Santa Missa. Mas as igrejas do Oriente, as liturgias, elas são mais complementares aí em símbolos, em imagens, em ícones. E também elas são melhor trabalhadas. Haja visto que uma missa nossa aqui do Ocidente, ela demora 1 hora e pouquinho, às vezes até menos de 1 hora. As missas na Igreja do Oriente, elas têm aí umas 3 horas de duração. Só no primeiro momento ali do Kyrie eleison, que é a primeira oportunidade que nós somos perdoados na Santa Missa, porque na Santa Missa nós somos perdoados em 3 oportunidades, que é no Kyrie eleison, que é o ato penitencial, o Senhor perdoa os nossos pecados, também na leitura do Evangelho. Então, quando o Evangelho está sendo lido, as palavras do Evangelho também perdoam os nossos pecados. E no Agnus Dei, que é o Cordeiro de Deus, também nossos pecados são perdoados. Então, são 3 momentos maravilhosos, fantásticos, que vão trazer para nós toda a grandeza daquele sacrifício de Cristo no altar, onde está sendo derramado o sangue do Cordeiro ali para nós. Nós não vemos, né? Claro, é uma coisa espiritual. Nós não conseguimos ver. Mas no momento da Santa Missa, Jesus está ali, no Calvário. No Calvário. O altar é o Calvário de Cristo. Ele está sendo ali, ele está pregado na cruz, derramando o seu sangue naquele momento. Mas como é que acontece isso? Se já aconteceu há mais de 2000 anos. Pois então, mas é que esse sacrifício foi feito não só por um homem, Jesus Cristo, mas pelo Deus que também estava em Cristo. Bem, está até hoje. Mas digo estava porque ele estava aqui, presente no nosso mundo. Então, o próprio Deus estava em Jesus Cristo.
Então veja que são duas naturezas numa só pessoa. Então, se Cristo está morrendo na cruz, a parte humana de Cristo está morrendo na cruz, a parte divina também está. E por isso que esse sacrifício de Cristo se torna eterno, porque Deus é eterno. Por isso que ele fala na Quinta-feira Santa, esta é minha nova e eterna aliança. É uma aliança eterna. Se é uma aliança eterna, então o sacrifício de Cristo, feito há 2000 e tantos anos atrás, ele não pertence ao tempo, ele está fora do tempo. Ele é atemporal. Então o sacrifício de Cristo foi feito em um determinado dia, em um determinado momento, mas pelo valor dele, pela eternidade dele, ele volta milhares de anos atrás até atingir desde o primeiro homem a ser formado, Adão, e isso passando no passado, né? E no futuro chega até nós, ou até quando for nascendo gente sendo batizado, até a última pessoa antes de Jesus voltar, também será atingida por este sangue, porque ele tem um valor, então, eterno. Não é um sangue que você está recebendo ali na missa que foi tirado há mais de 2000 anos. Não, ele está sendo agora tirado da cruz de Cristo neste momento, o momento da missa. Então, quer dizer, é uma coisa muito profunda, é um mistério profundo. Mas então é isso que nós temos que perceber, não é? Temos que perceber que esse credo aí, ele nos leva a isso. Eu estava dizendo, né, que nas igrejas aí orientais, então elas cada momento desse, eles aprofundam bastante uma espiritualidade referente àquilo. Então, por isso que cada momento ele demora 20 minutos, sabe? Cada momento. Às vezes o nosso momento demora 3, 4, 5 minutos, mas o deles é mais reflexivo, mais interiorizado. Então, por isso que é uma missa mais demorada, mais longa. Mas isso são modelos aí, né? São as variedades que existem na nossa igreja e todas elas são pelo Espírito Santo. E todas têm seu mesmo valor, claro que tem. Uma não tem mais valor do que a outra, não. Uma pode ser mais trabalhada do que a outra, mas o valor é o mesmo. O sangue de Cristo é o sangue de Cristo, não importa. O perdão de Cristo é o mesmo perdão, não importa. Só estava aqui me referindo que as coisas podem ser melhores trabalhadas, só isso que eu estava me referindo, não é? Bem, querido irmão, querida irmã, vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude nesta caminhada pelo nosso credo. Nosso entendimento, aceitação, nossa busca para compreendermos cada vez melhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.